Bom, desculpem, é porque a gente precisava gravar e como a gente não tem o costume de gravar, porque depois a gente vai fazer a edição desse webinar para botar no nosso canal do YouTube, por conta, né, do número de pessoas que queriam estar aqui. A gente tem esse plano do Zoom e a gente não quis ampliar porque os nossos cursos são cursos mesmo pequenos, para um grupo mais fechado. É assim que a gente se sente à vontade para trabalhar, a gente sempre fala isso. E aí a gente pensou, ampliamos o plano para 400 pessoas, mas dificilmente a gente vai fazer alguma coisa para 400 pessoas, né? Assim, 300 pessoas. A ideia é que esse estudo dessa noite, essa conversa dessa noite, seja uma conversa técnica, sem dúvida, para aqueles que trabalham com pessoas enlutadas, porque ela traz e ela apresenta para a gente ferramentas, mas também para as pessoas que vivem um processo de luto e que têm desafios nesse momento de final do ano, fazerem algum tipo de reflexão. É muito importante que a gente deixe isso documentado, né? Esse é um treinamento baseado no The Center of Complicated Grief, né, que a Catherine Shear ofereceu na semana passada. A gente faz todos os treinamentos que o The Center of Complicated Grief oferece. Fizemos todos os cursos de inverno, Level 1 e 2 de Complicated Grief, ao vivo e presencialmente na Columbia University. É o lugar que a gente, acho que dá o nosso refrigério assim, da clínica e que vai lá estudar. E a cada encontro que a gente tem para entender o processo de luto dentro de um escopo de gravidade, esse é o espaço acadêmico que a gente se reconhece, né? Claro que a gente o tempo inteiro vai tentando adaptar as questões culturais, pensando traduções que tenham sentido para a gente, mas, sem dúvida nenhuma, desde 2015, que foi a primeira vez que a gente foi até o espaço, né, do Laboratório de Luto Complicado, a forma que a gente olhou o processo de luto, tem que admitir ali, a forma que a gente olhou o processo de luto se transformou. E o ambulatório de intervenções e suporte ao luto, que inicia as suas atividades em 2016, tem como fundamento uma adaptação do protocolo que fomos treinados no The Center of Complicated Grief pela equipe da Catherine Shear, e que, obviamente, lá eles atuam exclusivamente com enlutados graves, com luto complicado, e aqui não. Mas todo o protocolo é baseado em intervenções precoces e preventivas para complicações do luto. O tempo inteiro a gente está na expectativa de mapear riscos e intervenções precoces para entender o caminho e a dinâmica do processo de luto. Então, essa é a grande diferença, né? A Catherine Shear é uma psiquiatra que trabalhou durante muitos anos com ansiedade e trauma, acadêmica da Universidade de Pittsburgh, e foi para a Columbia University construir, junto com o Bonanno, que também é um teórico, né, mas que trabalha em outro espaço da Columbia University, mas ali ela fundamenta a prática, a teoria, a intervenção e o cuidado com enlutados graves. Se dedica há muitos anos a esse olhar, já entendendo que o luto complicou. Existem diversas polêmicas nesse cenário do luto complicado, especialmente quando a gente fala da abordagem que a Holly Prigerson, que é uma outra autora e teórica muito importante para esses estudos, traz, e elas discordam em partes sobre o olhar para o transtorno de luto prolongado e para luto complicado. E agora, esse ano, ao longo da pandemia, a gente fez em torno de 3 ou 4 treinamentos com a Shear, e pela primeira vez a gente escuta e entende ela falar de transtorno de luto prolongado. O CID-11 está, né, aí às beiras de chegar para a gente no Brasil,
e vai vir com o nome transtorno de luto prolongado, que é uma visão diferente do luto complicado que a Catherine Shear traz. E esse eu estou trazendo uma visão teórica para circunscrever um pouco o olhar, né? O olhar que também a gente recebe de influência desse espaço acadêmico. A Catherine Shear entende que intervenções precoces, preditivas e preventivas são fundamentais para que o luto não descarrile do seu curso propriamente dito. Ela estrutura o termo e o cunho luto integrado como o caminho saudável do processo de luto, onde a maioria de nós, 80% das pessoas, vão enfrentar. Ou seja, a chegada a um especialista para um nível quaternário de intervenção, que é do luto complicado, é a minoria das pessoas que vai precisar de uma ajuda especializada de um psicoterapeuta que tem especialidade, né, olhar e circunscrição em intervenção em luto. Mas o trabalho que ela faz, além de intervir com enlutados graves, a equipe dela tem esse olhar preditivo e precoce. Ela, obviamente, que trouxe a visão dessa intervenção para datas especiais voltada para o final do ano, num ano terrível, né, de pandemia, de lutos absurdos, mas ela trabalha esse modelo e essa intervenção no protocolo dela e no treinamento. Então, nós já tínhamos visto essa prática interventiva, nós já utilizamos esse olhar no ambulatório. Então, isso para a gente não foi uma novidade, mas foi muito importante olhar isso circunscrito nas datas de final de ano, e a proposta é que a gente possa circular e multiplicar essa visão. E a gente fez uma tradução de todos os slides do treinamento dela, trazendo algumas adaptações para a nossa cultura e um olhar mais palatável do que para a gente tem sentido. E em todos os treinamentos, a Shear e a equipe dela começa com uma introdução clássica sobre o que é luto. Então, se você é uma pessoa que já fez nossas atividades, já fez nossos cursos, ou já estuda luto, talvez isso seja para você repetido e seja chover no molhado, mas eles sempre voltam ao processo introdutório do que é o luto. E é muito rico porque a cada vez a gente entende e escuta esse processo de forma diferente. Dessa vez também foi assim. E ela diz para a gente que eles, né, a equipe do The Center of Complicated Grief, pensa o processo de luto como essa resposta natural, complexa e multifacetada frente a perdas significativas e que é um importante estressor na vida de todas as pessoas. Ela fala desse quadro agudo que o luto traz, que nos desconcerta e que esse é um momento de grande transição na vida das pessoas. É permanente depois que perdemos alguém. O processo de luto é esse estado que se torna um processo permanente em nossas vidas, mas que tem uma evolução e se torna parte dela. É no The Center of Complicated Grief, onde a gente escuta e encontra sentido enorme nessa fala de que, uma vez enlutados para sempre. O vínculo não se encerra, o luto também não. O processo agudo não tem início, meio e fim. O processo agudo silencia, ele perde a luz. Em tempos difíceis, o luto volta a agudizar. Então, é isso. O luto faz parte da nossa vida. Quando amamos muito alguém, quando temos um processo de vinculação muito significativo, podem passar anos a fio que em datas especiais tem alguma coisa que funciona no nosso mundo interno e externo diferente. E poder reconhecer isso é poder se preparar também para esses pontos especiais da nossa vida, do nosso ano, né? Uma fala comum
dos grandes teóricos e referências dos estudos do luto é que não existem fases do luto, mas há sim alguns pontos de parada nesse processo que são comuns para muitas pessoas, mas estágios e fases não representam o olhar dinâmico, psicodinâmico para ajudar as pessoas enlutadas a atravessarem esse momento de transição, especialmente o momento inicial e agudo. É um processo, como nós sabemos, único e singular para cada pessoa e para cada perda, mas há semelhanças importantes ao longo das perdas que temos ao longo da vida e como nós enfrentamos essas perdas. Então, vejam, é o momento em que a gente olha e fala, perdi a minha avó, perdi a minha mãe. Como eu reagi quando eu perdi a minha avó e quando eu reagi quando eu perdi a minha mãe, o que é igual, o que é diferente, qual é o enfrentamento que eu me utilizo frente a um desamparo e a uma ruptura, qual é a dificuldade que eu sempre encontro quando alguma coisa acontece. Bom, o luto é um dos nossos maiores estressores na vida, um dos maiores desafios que a gente enfrenta. Utilizando e parafraseando Parks, o processo de luto é o quadro de estresse mais agudo que alguém pode enfrentar na vida. E aí, essa é uma fala que ela trouxe para a gente no treinamento. Hoje vocês estão aqui operando de 2 lugares, como técnicos e como enlutados. Pensem para aqueles que atuam na clínica com enlutados como instrumentos que vocês estão recebendo a mais, mas tentem se deslocar disso em alguns momentos para se pensar também como enlutado, né? Então, é isso, ela fala para a gente escutar e olhar desses 2 lugares, né? Esse é um processo desafiador, difícil ou ameaçador. Por isso que ser enlutado é também sentir medo, sentir desamparo, sentir que falta recurso, sentir algum nível de incapacidade. Demanda recursos físicos e psicológicos e não é incomum a gente ouvir de pessoas que vivem o processo de luto recente ou que atravessam fases específicas do ano, da vida e que tem o seu processo agudizado, de novo falar, o dia parece, né, que eu estou vivendo 48 horas em 12. Eu tenho uma paciente que fala isso, assim, ao final de cada dia parece que é o meu plantão mais difícil. Ela é médica, perdeu a mãe há pouco tempo e diz essa fala que é muito forte e é muito ilustrativa para quem vive o processo de luto. Demanda um esforço físico, demanda o nosso corpo, demanda a nossa concentração e por isso produz um quadro agudo que em algum momento estaciona num platô de muito desconcerto emocional e o mais desafiante é que nesse momento você tem que resolver, ainda assim, questões burocráticas, questões jurídicas, questões sociais, você tem outros, às vezes, que precisam do cuidado. Então, o estresse da perda e esse estresse que também precisa promover algum tipo de adaptação para você funcionar em algum nível de disfuncionalidade, traz para a gente a perda de nós mesmos, uma sensação quase de despersonalização, uma intensidade do processo de luto, porque é como se me faltasse braço, me falta perna, me falta aquela pessoa que me organiza no mundo, e ainda assim, eu sentindo falta dela, eu funciono. Mudanças nas dinâmicas familiares, essa atribuição de papéis na família que se transforma, mudança no sentimento de inclusão nos grupos sociais, isso acontece desde crianças a adultos, a vergonha de voltar para o colégio depois de perder um pai ou uma mãe e ser uma criança diferente, o adolescente que não sabe como comunica isso para os amigos e muitas vezes os idosos, né, que têm... Eu atendo alguns idosos que falam isso, assim, né? Eu tenho receio de contar o que eu me sinto porque a minha colega tem um marido muito idoso e ela já começa a ficar ansiosa, eu tenho medo de provocar ansiedade antecipatória. Então, tem, às vezes, uma retirada e um isolamento. Novas responsabilidades, essa atribuição de papéis promove novas responsabilidades e, ao mesmo tempo, um sentimento de solidão muito grande.
tem uma parte dessa solidão do luto que é uma realidade. O processo, né, de luto também vai trazer pensamentos confusos, sentimentos bagunçados que são naturais e que contribuem para o aumento do estresse. E eles podem se apresentar de diferentes formas. Estar fixado no luto, olha quanta ambiguidade, gente, esse slide traz para a gente. E quem atende pessoas enlutadas, ou você que está vivendo um processo de luto, facilmente se identifica. Ou nós, uma vez lembrando de processos de luto que vivemos, facilmente nos identificamos. E você estar fixado na dor do luto, na dor da perda, mas também desejar que ele vá embora, querer se livrar da dor e também sentir que devemos estar na dor. E isso acontece às vezes com perda de filho. Como que eu não posso sentir dor ou posso estar funcionante se eu perdi o meu filho? Então, a ambiguidade entre sentir e, ao mesmo tempo, querer me afastar da dor, querer seguir com a vida e não querer ao mesmo tempo. Em alguma instância, a dor do luto, para algumas pessoas, traz a fantasia que enquanto tiver dor, tem vínculo. E esse é um trabalho que a gente faz aqui, né? Porque não, o vínculo está permanente e o vínculo está blindado. O vínculo, ele tem quase que essa blindagem do legado e da história construída. E é essa história que às vezes a gente ajuda a estar consolidada, a trazer à memória, porque o vínculo, ele não se perde, né? Não é pela dor que ele permanece. Sentir necessidade de estar com outras pessoas, mas achar difícil se conectar nesses ambientes. Saber que a perda é real, mas ter problemas para compreender isso. A gente tem furos de irrealidade, incredulidade e desconcertos diante disso. Por isso, os sentimentos que nos tornam bagunçados internamente. A gente deseja conexão com o que a gente perdeu, mas pensar sobre isso traz dor, então a gente evita. Aí a gente fica num movimento, né, muito do modelo do processo dual, que é quando você entende que o trabalho do luto é feito dessa dor, do trabalho que essa dor nos promove, que promove a elaboração, mas também a gente evita, porque causa dor. E a gente evita porque precisa estar na vida, de alguma forma, respondendo aos chamados da vida. E para a gente estar conseguindo fazer isso, a gente tem que deixar essa dor descansar um pouco. Não querer parar de pensar sobre a perda. A gente não quer parar, porque em alguma instância a perda nos liga a essa pessoa. Mas se sentir frustrado, porque só tem pensamentos ligados à perda. Então, é de uma complexidade e de uma ambiguidade e de uma força de enfrentamento que é por isso que a gente aloca nesse processo o quadro de estresse psicológico e físico, o quadro de estresse agudo e o risco, muitas vezes, de uma disfuncionalidade que não ajude da adaptação, né, que é necessária para o luto ser integrado. Gerenciamos o estresse com o enfrentamento. Esse slide fala disso. Como que a gente gerencia? Como que esse enfrentamento, que é o coping, né, que vai significar algo próximo de dominar, tolerar, reduzir ou minimizar o estresse. Como que isso acontece, de alguma forma, nessa dinâmica psíquica? E o que ela traz para a gente, isso é bem instrumental e pragmático, como uma boa cognitivista que ela é, mas que a gente consegue. E esse foi, né, Cecília, acho que uma grande relação que a gente construiu com a teoria da Catherine Sher, que é absolutamente pragmática e instrumental, mas nós não somos cognitivistas. E como que você consegue dar, e é possível dar uma visão psicodinâmica para aquilo que é quase enquadrado? O protocolo dela tem tempo de aplicação para cada intervenção. Nós não trabalhamos assim, mas trabalhamos com cada sessão para um trabalho específico. Mas entendemos, escutamos também lá que nenhuma intervenção ou protocolo é soberano à dor e ao processo de luto das pessoas. Então, esse é um grande desafio. Pegar uma visão mais cognitivista e colocar ela numa visão mais psicodinâmica. E ela diz isso para a gente, que o gerenciamento do estresse
é também uma forma de enfrentamento quando a gente olha para a resolução de problema utilizando o estresse como potencialmente controlável. Porque o que ela nos ajuda sempre a entender, e aqui vale para a pessoa que vive o processo de luto, mas também para nós que trabalhamos, né, e precisamos desses instrumentos técnicos, ajudar as pessoas a identificarem seus estressores, os seus desafios, os seus gatilhos. O que é aquilo que me desconcerta, que não me deixa retornar a uma atividade? E quando a gente foca para resolver uma questão ou uma meta que um paciente tem, e eu já tive alguns pacientes que falavam, eu vou largar essa situação porque eu não vou dar conta. Eu tenho que enfrentar uma dissertação de mestrado, mas esse é o lugar onde eu ia com meu irmão. Essa é a faculdade que eu me formei com meu irmão. E depois que ele faleceu, eu não consigo voltar lá. E a resolução de problemas é ajudar essa pessoa a encontrar um caminho que, mesmo vivendo o estresse dela, ela consiga performar e realizar aquilo que traz senso de capacidade e funcionalidade para ela, né? E aí ela diz que o foco fica na emoção quando o estresse não parece ser controlável. Porque uma das coisas que ela trabalha e que a gente faz isso aqui e que é muito importante é na autorregulação emocional. A autorregulação emocional é aquilo que me organiza para eu conseguir focar na resolução do problema que eu preciso. Então, o foco na emoção é identificar também desafios, gatilhos, aquilo que me impede de conseguir performar, reagir e funcionar da maneira adequada. E é para pensar agora, assim, ela, né, o treinamento dela foi o tempo inteiro assim. A gente está fazendo aqui diferente, por conta do número enorme de pessoas, não tinha, né, tantas pessoas no treinamento dela, mas a gente teve que olhar para cada um desses pontos. E ela parava e pedia, façam, escrevam, coloquem no chat, né, como se a gente precisasse o tempo inteiro. O protocolo dela é assim também, façam com vocês, né, sintam em vocês. Quando você faz com o outro, isso entra por um canal diferente, né? Ela diz do enfrentamento ativo e do evitativo, e o ativo é aquele que a gente consegue encarar, né, os esforços que a gente faz para mudar e o que a gente pensa sobre eles. Isso me lembra uma fala do Robert Niemeyer que diz isso, que o tempo pouco importa para o processo de luto, mas o que fazemos com o tempo é que importa. Eu usei essa frase hoje num atendimento, não é o tempo, né, mas é o que você faz diante desse tempo, diante dessa festa de final de ano, diante desse Natal e diante dessa pandemia. Esse é um enfrentamento ativo, quando sentimos que temos recursos. E muitos é porque a gente entendeu os nossos estressores, porque a gente buscou a autorregulação emocional. E a gente tem o enfrentamento evitativo, que é um grande problema para o processo de luto, quando os esforços são para deixar o estressor à margem e algumas pessoas deixam permanentemente. E aí você evita o processo de trabalho de luto, você evita os recursos que você tem que acionar para responder ao luto. E é isso, o luto é um importante estressor, mas ele também é a forma que o amor adquire quando alguém que amamos morre. Isso é uma frase também muito clássica dela e do grupo dela, e aí a gente já ouviu algumas críticas, inclusive no Brasil, dizendo que nem sempre o luto é feito de amor. Ela não chama amor de amor romântico e de amor sem questões vinculares. Amor aqui a gente traduz em vínculo. Então é amor com complexidade, com culpa, amor com ambiguidade, amor com ambivalência, amor com contrafactualidades. O luto é feito desse vínculo amoroso, ou seja, do laço afetivo que me ligou. E que, é o que ela nos fala, a forma que o amor adquire quando alguém que amamos morre, chama luto. E dar espaço em nossos corações é como honramos esse amor. E o que nos ajuda nessa construção e na sobrevivência de uma perda tão importante e disruptiva na nossa vida é como esse legado e a conexão que a gente faz permanece instavelmente na nossa vida. Porque quando a gente encontra esse lugar de conexão, de revisitar,
de estar junto com esse outro. E isso nos oferece conforto, paz, emoção. A gente tem um lugar blindado, guardado dessa relação, protegida, né? Esse é um trabalho que nós fazemos aqui, no trabalho clínico com pessoas enlutadas. Pode passar. Com pessoas enlutadas. E aí é isso, a gente copiou essa frase, Cecília que fez a tradução dessa aula, eu fiz algumas pequenas modificações, mas essa frase eu acho que representa demais assim, o que foi, né, assim, esse treinamento dela, que está lá isolada, nem está em Nova York, está na Califórnia. Ela disse isso, nós estamos falando essa noite sobre como honrar esse amor. Como que a gente honra esse amor? E se você que está escutando, né, perdeu o pai, a mãe, um amor, o namorado, o primo, o irmão, o melhor amigo, né, qual é o lugar que nas festas de final de ano, na noite de Natal, na virada do ano, você se liga a ele? Você conversa com ele, você se conecta com ele, você agradece por mais um ano a presença dele. O luto integrado faz com que a gente consiga fazer isso, com emoção, com lágrima, com choro. Se você é alguém que perdeu o seu familiar pela Covid, que grande desafio vai ser essa primeira noite ou essas primeiras noites, mas qual é a bebida que ele gostava, qual era a comida que ele gostava e como que você pode honrar o legado, o amor e a história. Esse é o início de um processo que sobrevive às nossas vidas, às histórias que nós encontramos e nos conectamos e que se transformou. A morte é essa transição no processo de luto e no trabalho com enlutados que a gente encontra um lugar dentro. E essa pessoa está com a gente. Se vocês pararem agora para se conectar com cada uma dessas pessoas que você perdeu, que vocês perderam, se foi mais de uma, elas estão com vocês. E aí, ela vai para esse lugar do luto, não é uma forma de depressão? E não, existe uma progressão em fases. Apesar de terem em comum algumas questões, luto e depressão não são a mesma coisa. E claro que a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas é importantíssimo que se marque uma diferença entre dois fenômenos de sofrimento humano, mas que são iniciados e sustentados de formas diferentes. O luto progride de forma diferente para cada pessoa, mas existem questões que comumente, pode passar, se tornam pontos críticos. De novo, o luto não é uma forma de depressão. A depressão é uma tristeza profunda com perda de interesse e prazer existencial. O luto, ele tem na sua matéria-prima anseio, desejo por reencontro, saudade, memória ativada. E a gente evita exatamente o que é positivo às vezes da história, o que a gente não vai mais ter, o que a gente vai ter que se despedir. O luto sempre tem a perda como gatilho, o rompimento é o gatilho para a resposta a esse processo e contém no processo de luto todos os sentimentos positivos sobre o que foi perdido, junto com saudade e anseio por reencontro. Na depressão, a gente às vezes não encontra esses sentimentos positivos e existenciais. No processo de luto, é sobre eles que a gente se volta. E é sobre eles que a gente às vezes chora e lamenta a perda. De novo, é a forma que o amor adquire, pode passar, depois da perda. O luto é doloroso e estressante, mas não é um problema de saúde mental. A maioria das pessoas vai passar por esse processo sem ajuda de especialista em luto e sem ajuda de psicólogos ou psiquiatras. A rede, a família, o suporte social, a comunidade, as informações adequadas já são intervenções que ajudem essas pessoas a viverem os seus processos de transição pela perda. E aí, a gente vê pela primeira vez num treinamento, e talvez isso seja muito importante, especialmente para os tempos de pandemia, ela escalonar as fases do luto, dizendo, não é assim que a gente olha para o processo de luto. O luto não progride em estágios. A negação é muito rara nos enlutados. Na maioria das vezes acontece quando a morte é repentina e inesperada. Entretanto,
protesto e senso de descrença são comuns. Dificilmente a gente vê uma pessoa dizendo isso não aconteceu permanentemente. Isso é uma fala do senso comum, mas que só corrobora a realidade que ela já entendeu. A raiva é muito comum, assim como emoções dolorosas de todos os tipos, que podem ser fortes, intensas e difíceis de gerenciar. Saudade, anseio, tristeza, culpa e remorso, que são comuns, que são tão comuns quanto a raiva. A barganha são raríssimas. O que ela chama aqui, e que é talvez o foco e o protagonista dessas reações emocionais complexas, é o e se. O e se? E se eu tivesse levado antes no médico? E se eu tivesse mudado de hospital? E se eu tivesse visto esse diagnóstico? E se eu não tivesse deixado ele sair de casa? O e se é o que ela chama de contrafactualidade do luto. E esse, sim, é muito comum, mas barganha não há, né? E realmente, isso pra gente assim, fez um sentido enorme, porque é exatamente assim que se apresenta, né? Aceitação não é um estágio do luto e leva muito tempo para algo do tipo acontecer. E a gente costuma dizer que a aceitação, para a gente, é realizar a perda, acreditar no sentido de se transformou a minha realidade porque esse evento aconteceu. Aceitação não é algo que a gente trabalha. E isso é muito importante. Semana passada a gente viu uma reportagem no jornal Globo de uma psicanalista do Rio de Janeiro falando sobre a pandemia, sobre os estágios do luto e dizendo que as pessoas têm que chegar até a aceitação. Ninguém chega à aceitação. E isso é quase não, é uma iatrogenia. Não falamos em aceitação. Não existem estágios do luto quando a gente fala de um modelo e de uma visão psicodinâmica, de uma complexidade multifacetada, multifatorial para um evento que é único e singular na vida de cada um. Então, o que ela vai dizer é que existe algum progresso na diminuição da dor, claro, com o tempo, mas não em estágios. E o progresso ele é errático, imprevisível, com constantes indas e vindas e cheio de instabilidade e imprevisibilidade. Existe algum progresso da diminuição da dor, mas não há estágios. Essa é a forma que a gente olha. Oscilatório, vai e vem, instável, dinâmico, tem movimento. E é por isso a fadiga, o cansaço, a exaustão, o cume no estresse. E a paralisação nessa sensação de despersonalização quase. Né? Assim, quem eu sou, por que eu sinto isso? Eu nunca reagi dessa forma, eu me sinto frágil, vulnerável e com medo. Então, ao invés de estágios, há marcos do luto. Entender e aceitar que você está enlutado, que você está funcionando diferente, gerenciar as emoções, de novo a gente vê a autorregulação, enxergar um futuro promissor e no protocolo dela uma das primeiras intervenções é sobre esse futuro promissor. Quando a pessoa chega lá sem condições de falar em futuro, ela já começa a pensar em possibilidades para um futuro. Fortalecimento de sentimentos de conexão. A conexão é a imunidade psicológica, é o processo de adaptação, é a integração. Contar a história da morte, quando a gente conta, quer dizer que a gente está menos ameaçado, quer dizer que a gente tem mais regulação emocional. Aprender a viver com as lembranças e fazer uso delas e acioná-las. E a conexão com as memórias da pessoa que morreu. Vejam, é a proximidade com o que foi perdido e que encontra um lugar dentro de mim, na minha vida psíquica. O luto vai emergir em sua forma aguda. E alguns desafios e pontos de parada naturais no luto são descrença ou protesto, pensamento contrafactual, mal entendidos do luto. Isso acontece muito quando você tem uma família, um membro morre e a família fica desincronizada e as pessoas achando que entendem do processo de luto de cada um. Por isso que intervenções familiares são tão importantes como fatores de proteção. Colocar culpa em si mesmo ou nos outros, olha os desafios que as pessoas vivem, que nós já vivemos em algum momento das nossas vidas e que esse trabalho ajuda
a entender e a pensar aquilo que está mais prevalente ou que é mais difícil da pessoa enfrentar. E aí a gente descobre, às vezes, por que a adaptação não acontece, por que tem um bloqueio adaptativo, por que a pessoa está estagnada nessa forma aguda, que é só uma travessia do luto, né? A culpa do sobrevivente, que é alguma coisa que a gente espera com um aumento exponencial na pandemia e que a gente já vê nos relatos de pacientes, se sentir incapaz ou relutante em se adaptar, pessoa que está vivendo um processo agudo e que sente que não tem recursos para caminhar na sua transição, cautela com relacionamentos próximos e evitação da dor emocional. Os grandes evitadores são os maiores a terem os seus lutos complicados pela estatística apresentada por ela. O que são, então, as datas difíceis? Olha só, gente, vejam que a gente não criou, a gente adaptou, mudou uma palavra ou outra. Esse é o slide dela. Olha o tempo que leva até a gente chegar no foco principal. Porque, para ela, e é como a gente entende, também entender sobre esse processo e não ter dúvida sobre como ele funciona é fundamental para chegar na intervenção. Porque o que ela diz é isso, assim, não se trata de intervir sem entender. A psicoeducação é, talvez, um dos maiores facilitadores para o processo de luto. E quando a gente entende melhor sobre o nosso processo, a gente sabe melhor como a gente enfrenta, quais são as nossas dificuldades e as nossas facilidades. Então, vocês vão ver que tem poucos slides sobre a proposta e muitos sobre luto. Então, o que são as datas difíceis? A gente se recusa também aqui a chamar essas datas de reação de aniversário. É um termo para a gente ruim, que não significa o que realmente essas datas querem dizer. A literatura é mais comum e usual na literatura. As reações de aniversário. As reações de aniversário são essas datas que ela vai chamar de tempos difíceis, datas desafiantes, datas no calendário que são gatilhos para o luto agudizar. Não é para o luto. E alguns pacientes falam isso, né? Tive uma regressão, estou regredindo. Não, o seu luto está ali, funcionando. Mas a Catherine Sher faz isso, é um interruptor, ele acende e apaga. E às vezes ele acende. E quando acende, você tem que identificar o que causou. O que causou? A pandemia é um terrível, né? Interruptor que faz perdas recentes ficarem hiperacionadas. Então, a gente tem a data de aniversário de morte e a gente deixou esses termos, porque é assim que vocês vão encontrar na literatura e é assim que as pessoas, às vezes, os enlutados, se sentem mal em falar, porque aniversário e dia da morte não combina, né? A gente não usa essa terminologia aqui, mas a gente tentou ser mais fiel possível ao que a literatura, mas é a data que marca a morte, a data de nascimento da pessoa que morreu, outros aniversários e celebrações familiares, datas que são marcantes, dias importantes, casamento, batizado do neto, nascimento do primeiro neto, primeiro dia na escola do filho. As datas que nos desconcertam no luto não são só as datas que têm um teor afetivo, são as datas novas. É a ampliação da vida sem a memória com aquele outro presente. Férias de família, momentos especiais pessoais e festas de final de ano como agora. Então, datas difíceis são datas desafiantes que só cada um vai poder dizer. Quais são as datas que você tem medo que chegue até o ano todo? E tem pacientes que falam isso, o mês de agosto começa em junho. Porque o mês de agosto, que é em junho, eu já começo a pensar nele. E o meu pai nasceu em agosto. Então, é importante que a gente entenda quais são essas datas desafiantes que nós vivemos para nos protegermos. Eu tenho, como enlutada, uma data muito desafiante em novembro. E eu me preparo para essa data, por exemplo. Como você se prepara para a sua data?
Porque é muito ruim quando a gente bypassa a data que nos desorganiza. Saber como enlutados que precisamos também nos preparar para nos proteger, para viver a nossa dor, é saúde mental e autocuidado. E aí ela traz essa possibilidade, né, da gente se preparar para as datas especiais, e aí a gente vai focar nas datas de final de ano. E o mais importante que ela fala: não estamos aqui para consertar o luto de ninguém, para dizer o que é certo e o que é errado. Não há um jeito certo e errado de se enlutar, não há uma prescrição para lidar com datas difíceis. Esses são princípios de sugestão, né? Assim, maneiras que você pode dar um pouco mais de controle para as coisas, de te dar ideias. E o que ela nos ajuda muito a entender e a nos instrumentalizar para o nosso trabalho clínico é ajudar na busca de autorregulação. Controle tem a ver com previsibilidade. Previsibilidade me dá um pouco de autorregulação, porque eu vou minimamente me imaginar funcionando. Então, ela apresenta 4 princípios para a gente de como a gente pode se preparar para esse momento. Primeiro, antecipar e planejar essa data. Dia 24 é um dia difícil, ou dia 23, que é o show do Roberto Carlos. Eu sempre falo do show do Roberto Carlos nas aulas, e às vezes eu falo até de brincadeira, mas de fato é uma data que para muitas famílias representa a hora em que se assistiu àquele especial, que se celebrou, que a mãe amava, que a avó amava, que a família tem uma memória afetiva. Então, às vezes, não é o dia 24, mas em dezembro é esse especial do Roberto Carlos. Como você vai se planejar para passar? Se você quiser assistir, se você quiser honrar esse legado de forma que não te desorganize, te desfuncionalize. E aí isso é incrível, né? O princípio 2 é honre seu amor pela pessoa que morreu. Não é para a gente esquecer. Não dá para passar por datas especiais fingindo que elas não existem e que a pessoa que representa essa data especial não é a pessoa importante da nossa vida. Então, como que você honra? Como que você se prepara? Como que você prepara o seu ambiente? Como que você prepara o seu entorno para dizer que você quer ficar quieto, ou que você precisa de ajuda, ou que você não quer passar sozinho? Princípio 3. Faça algo prazeroso ou que te dê satisfação. Então, o que te traz satisfação? Para enfrentar esse momento, para estar conectado com esse outro. Não é uma visão positivista da história, que isso fique muito claro. Até porque acho que ela pouco é positivista. Ela é mais até, né, dura né, ela quase não ri. Então, né, ela é pouco positivista. Não é essa visão positivista. Não é fingir que está tudo ok. Lembra, não tem a fase da aceitação. Você, às vezes, vai ficar mobilizado e é um momento de alegria com um misto de angústia e de choro, e que você pare, se reconhece, você sorri, mas tem que ter alguma coisa que tenha algum núcleo de prazer e bem-estar, porque você está se conectando com algo que te causa dor, porque causa saudade, porque causa anseio de reencontro. Princípio 4, cuide de si mesmo e deixe que os outros também te ajudem. Isso é muito importante. Como você se cuida, como você se prepara para o princípio 1, como que você desmobiliza no princípio 4. É sozinho ou acompanhado? É junto de alguém da sua confiança? E quem é esse alguém? E como você faz essa história acontecer? E vejam, a gente está falando da perda de uma mãe, da perda de um filho, da perda de um animal de estimação. Não há aqui ordem de grandeza para a sua dor. Não há, em momento algum. Se é o primeiro Natal que você passa sem o seu animal de estimação, que é tão significativo na sua vida, e que você tinha toda uma preparação também da casa para ele, honre o seu animal de estimação e a sua história afetiva com ele. A gente está falando de perdas e só você sabe o tamanho da sua, o desafio que é enfrentar, pode passar, cada história de dor que chega com você numa data como essa. E aí, agora é hora de vocês pensarem um pouquinho.
Esses princípios fazem sentido para você? Você acha que consegue segui-los? E o que pode tornar isso difícil? Você acha que ajudaria a fazer esses princípios? Cecília vai voltar o slide para vocês olharem de novo e perceberem se isso tem sentido. O que é difícil aqui? E quando a gente está falando de técnica, a gente está falando que é assim que a gente faz com o paciente. Não é prescrição. Isso faz sentido para você? O que é difícil nessa história? O que é mais desafiante? O que é impossível? E mais importante, essa é uma sugestão. Isso tem valor para você? Antecipe e planeje as datas difíceis. Preveja quando esses momentos e períodos vão acontecer. Talvez não seja dia 24, seja o almoço do dia 25. Talvez seja a noite de 31. Talvez seja esse momento em que você é idoso e vai estar só com seu cuidador. E que você não tem acesso à rede social e que o seu cuidador vai tentar fazer uma videochamada. Porque esse é um Natal diferente. Porque talvez você não veja a sua netinha que nasceu e que você tem que ver de longe e que você vai conseguir fazer um brinde com toda a sua família. E o que você pode agora já pensar em propor para você já se preparar para esse momento? Antecipe como você pode se sentir. Vai ser muito difícil ver as pessoas? Se vai ser muito difícil, será que vale a pena fazer um Zoom nessa noite? Ou vale a pena fazer uma ceia, tirar uma foto e botar no grupo? Porque o Zoom é maravilhoso, mas você escuta a voz, você vê a imagem e talvez isso te desconcerte depois. E aí depois você vai estar sozinho ou só com uma pessoa. E talvez você queira passar a noite com essa uma pessoa de forma mais estável. Então você tira uma foto e a foto já representa a sua noite e peça que as fotos cheguem até você. Pratique a autocompaixão. Não force a barra. Não vá para um lugar que seja mais difícil. Não se desafie nesse momento. Pense nos planos e faça planos. Esse é o questionário de datas difíceis. Eu não sei se dá para vocês verem. Eu tentei colocar ele inteiro e não quebrado. A gente já trabalha esse questionário há mais de um ano. Há mais de um ano mesmo, a gente começou o novo protocolo no ambulatório em junho de 2019, e a gente usa ele desde então. E esse é um questionário em que faz parte da nossa intervenção basal da nossa clínica, e no ambulatório ele é integrante da intervenção, porque são sessões contadas, mas eu uso isso na minha clínica com sessões abertas. Então, tem ali a data, deixa eu ver aqui embaixo, data de morte, aniversário do ente querido, o seu aniversário, outros aniversários e outras datas, aniversário de casamento, feriados especiais e outras datas especiais. E embaixo, isso é uma adaptação que a gente fez, porque lá fora eles são também muito, às vezes, circunscritos. Então, a gente pensou numa ampliação, e lá, como é para enlutados graves, cada formulário desdobra em muitos outros. Então, quais são os cuidados? O que tem ali embaixo? Cuidados e rituais para o ente querido, planos e planejamentos para as coisas que eu quero fazer e cuidados com você. Isso é tão importante, mas é tão importante quando a gente coloca isso na frente do paciente. Eu já tive pacientes que começaram assim, começou a chorar. Nunca tinha parado para pensar que é isso, que é o aniversário do meu filho, que é o primeiro aniversário que a mãe não vai fazer, né? Assim, e quando chega nessa parte do cuidado com você, descobrir, esmiuçar, detalhar. Esse é um questionário muito potente que a gente usa aqui no Entrelaços, que a gente aprendeu presencialmente e viu vídeos da potência das pessoas e que a gente hoje vê na realidade aqui como que isso acontece. Bom, pense em algumas maneiras para acalmar e cuidar de você. O luto é naturalmente doloroso e tudo bem você sentir a dor. Hoje eu falei isso para uma criança.
porque ele diz que tem pensamentos anulantes, que são pensamentos que anulam a dor. E hoje a gente ficou falando de todos os sentimentos que existem dentro das pessoas, com as pessoas que vivem junto da gente e que a dor é parte dela, parte da nossa vida. E tudo bem, né? Que o pensamento anulante, ele pode existir quando a dor estiver muito, muito forte e deixar ele paralisado, mas que às vezes sentir dor também faz parte. Dê a si mesmo tempo e permissão para se sentir triste, mesmo nas datas de final de ano. Vejam, não é visão positivista, é poder ter compaixão e generosidade para o que você sente, para o tamanho que você vai sentir. Se é o primeiro Natal com seu filho, se é o primeiro Natal com seu neto, você está longe, ou você tem que mostrar o seu filho pelo vídeo, né, para sua irmã que está do outro lado, chore junto com ela e seu bebê. Tudo bem, né? Mas é um lugar feito de emoção. A expressão emocional aqui tem lugar. Coloque-se na lista das pessoas que você planeja cuidar e diminua as expectativas sobre si mesmo. E aí, isso é muito importante. Escreva pelo menos uma maneira de se cuidar. Uma maneira. Agora. Você está anotando o que a gente está falando, né? E se tem sentido isso que a gente está falando, anote agora uma maneira de você se cuidar. Que é só sua, que é única e que você não precisa dividir com ninguém. E faça uso dela. E faça uso dela. Faça uma lista. Quais são algumas atividades prazerosas que você pode fazer sozinho? Esse é um Natal e um Ano Novo meio sozinho. Especialmente se você vive em bando com a família enorme. Eu falo da Cecília, que só a família da Cecília já dá já é aglomeração, né? Então, assim, estar com 4 pessoas é quase estar sozinho. Mas quais são as atividades prazerosas que nesse Natal, que nesse Ano Novo, que no brinde você pode encontrar? E que tenha sentido, e que talvez você possa escrever sobre essas sensações, e que você possa fotografar e guardar para você voltar do desafio que foi enfrentar e que você conseguiu. Porque o mais incrível do processo da dor, e se a gente pode usar esses 2 termos, incrível e dor, é que quando a gente atravessa e não supera, mas atravessa essa jornada, a gente descobre recursos que a gente não sabia que tinha e maneiras de sobreviver, de fato, às histórias que marcaram e desorganizaram profundamente a gente. E aí você faz outra lista. Quais são algumas atividades prazerosas que você deve fazer com alguém? E que aí você pode pensar em 2 vias. Você pode fazer com alguém online. Você pode fazer alguém que está do seu lado. Você pode fazer com alguém pelo WhatsApp. O que você pode fazer? Você pode pegar fotos da infância. Você pode compartilhar textos. Você pode tirar foto do seu prato e mandar para a pessoa e pedir para ela mandar. Ela pode sentar na mesa com o telefone, e isso eu já fiz na pandemia, uma outra pessoa num outro estado comendo uma pizza e eu na minha casa comendo uma pizza e nós jantamos juntos. Isso é possível. Quando você quer ser presença para o outro, você arruma uma forma. E uma forma que seja verdadeira e genuína, de se conectar. A gente encontra espaços internos, no externo, e nesse externo que é possível. Pense em alguma coisa que você pode fazer para honrar o amor pela pessoa que morreu. E aí agora é a hora, é o último slide que eu vou pedir que vocês escrevam e compartilhem no chat com a gente. Alguém que você ama muito, muito, né? Se você se sentir à vontade, óbvio, né? Assim, qual é qualquer coisa? E pode ser assim, só tirar uma foto, fazer o bacalhau, brindar com a champanhe, fazer uma oração. Não precisa nada demais, não precisa da história. A gente vai ver que todos nós temos isso. Todos nós temos alguma coisa que possa honrar. E honrar é trazer presente, honrar é se conectar, honrar é estar junto. A gente hoje está distante de quem está vivo e bem num outro lugar. E a gente vai encontrar uma forma.
e a gente vai estar junto aqui, hoje, nesse momento, para cada um que compartilhar a lembrança que teve dessa pessoa tão importante e especial na sua vida, e que você sabe uma forma de estar honrando a história dela, o que ela te ensinou. E às vezes pode ser só vibrar, pensar positivamente para todas as pessoas que nesse momento estão nos hospitais. É desse lugar que a gente está falando. É de um lugar da generosidade, da compaixão, do cuidado. Nunca foi tão importante cuidar de si e cuidar do outro, né? Que a gente possa tornar esse final de ano essa possibilidade. Para finalizar, não podia, né, assim, não trazer, então, a Catherine Shear, HL, que é a grande assistente lá do The Center of Complicated Grief, pai dela é brasileiro, então, é brasileiro ou ele morou no Brasil? Morou no Brasil, e quando a gente foi, ela foi uma querida. A gente precisou mudar, inclusive, a data quando a gente fez o Level 2 por uma intercorrência que a gente teve de vida. A gente ia para uma data e a gente precisou ir para outra. E quando a gente chegou lá e ela veio nos abraçar e dizer que a gente podia voltar em qualquer dia do ano para fazer o treinamento, né? Com essa pessoa que disse essa frase que serve para a nossa caminhada clínica e para esse ano mais do que nunca. Primeira vez que a gente ouviu isso lá, eu olhei para a cara da Cecília, a Cecília ouviu, porque essa coisa deles falarem muito rápido, né, o inglês, e às vezes ela pega, eu pego, às vezes foge, enfim. E a ansiedade, né, e a alegria de estar ali. E quando a Bonnie, que é uma psicóloga da equipe da Catherine Shear, falou holding to hope, é isso que a gente faz, a gente repete isso para os pacientes. Holding to hope é sustentar a esperança. É dar colo, sustentar a esperança quando falta para o outro. Quando falta para quem está na nossa frente em sofrimento, quando falta para a gente, quem é que faz o holding to hope? Quem sustenta os nossos tempos difíceis e nos oferece esperança. Esperança, não que a vida vai ser ok e tudo bem, mas que a gente vai passar pelo tempo difícil, pela data desafiante. E essas que tem pela frente, da próxima semana, da outra semana, precisa muito de holding to hope. É isso. Cecília está aqui embaixo. Eu vou deixar agora o microfone com ela, para a gente, nesse finalzinho, ouvir um pouco vocês e trazer algumas colocações aí do chat, se vocês